Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa uma vez, um de cada vez, 10 banquetes. E convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem juntos com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Esta era a prática constante de Jó. Pai, fala conosco nesta manhã. Eu peço isso no poderoso nome de Jesus. E o Senhor abençoa a vida de Adrelina, Ana Paula Santana, Lucimara Martins, Adalta Flora Camargo. Põe tuas mãos sobre ela e repreenda essa bactéria que está no seu corpo. Em nome de Jesus, mate essa bactéria, Pai. Em nome de Jesus, abençoe Itamar José do Nascimento. Pai Santo, põe tuas mãos sobre ele e repreenda o mal e esse câncer, Deus. Seca no corpo desse homem, em nome de Jesus. Amém, Pai. Graças a Deus. Você pode assentar-se, meu irmão. Assim como abençoa, Pai, a vida do James Moreira. Põe tuas mãos sobre ele, Deus, e dá o teu milagre. É o que eu peço hoje e sempre. Amém. Irmãos, essa palavra é do livro de Jó. E fala que Jó era um homem muito bem sucedido. Mas um dos segredos do sucesso da vida de Jó era o reconhecimento da grandeza de Deus na vida dele. Da grandeza de Deus na sua caminhada. Acho que pode tirar a tela, fazendo um favor. Da grandeza de Deus nos seus dias. Jó tinha uma paixão por Deus e ele vivia muito bem. Ele era um homem que tinha, se fosse hoje, vamos colocar uma coleção de carros zeros, avião particular, helicóptero, muitos terrenos, casas de aluguéis. Jó teria hoje 10 filhos e os 10 com saúde, dos quais 7 eram homens e 3 eram mulheres, e liberado para gastar. Pode gastar, pode fazer banquetes, que depois o pai vem atrás consertando o que foi feito. Se foi feito alguma coisa errada, o pai conserta com sacrifício a Deus. Se deu algum prejuízo, o pai paga. Então Jó tinha uma vida abençoada. Ele era próspero, crente e feliz. Vamos falar juntos? Jó era crente, próspero e feliz. Um homem bem sucedido. Mas de repente Jó começou a perder. Jó começou a perder coisas significativas. Vamos às perdas de Jó. Vamos ver o que ele perdeu. Certo dia, os anjos do Senhor, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás veio com eles, veio o inimigo. E o Senhor disse, de onde você vem, Satanás? Porque o nosso inimigo comparece diante de Deus como o acusador que é. Ele acusa o homem, ele acusa o ser humano diante do Criador. Não porque ele é um dedo duro aqui na terra e quer expor o pecado do pastor Rodrigo, do pastor Toninho, dos irmãos, do Fábio da multimídia, da irmã, não. Ele não quer expor o pecado do Rafael, mas ele quer dizer para Deus que não valeu a pena o investimento de Deus no ser humano. Ele quer dizer para Deus que nós somos
fracos, que por mais que nos esforcemos, sempre nós vamos decepcioná-los, ou decepcioná-lo. E quando Deus vê aquele anjo maligno chegando diante dele, perguntou: de onde você vem? Ele falou assim: de passear na terra e de visitar a terra. E Deus, todo orgulhoso, embora não combine orgulho com Deus, mas satisfeito, diz assim: você viu meu servo Jó? Você conseguiu ver o meu servo Jó? Está aqui o versículo. Reparou, Jó? Não há ninguém na terra como ele. Olha as qualidades de Jó. Irrepreensível. Quem que aqui não gosta de ser chamado a atenção? Levanta a sua mão. Você não gosta que chama a sua atenção. Quando você não gosta que chama a sua atenção, você tem que procurar fazer as coisas certas. Certas. Irrepreensível, íntegro, volta o versículo. Homem que teme a Deus e evita o mal. Não quer dizer que ele não pratica, ele evita. Qualidades maravilhosas. Mas aí o inimigo disse então, ao versículo 9, ele fala assim: será que Jó não tem razões para temer o Senhor? O Senhor dá tudo o que ele quer. Crente, rico e feliz. Aí Deus fala com Satanás, no verso 10. E diz para ele: acaso não puseste uma cerca em volta dele? É o inimigo falando ainda. Da família dele, de tudo que ele possui. Tu mesmo tem abençoado tudo que ele faz. De modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. 11. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem. E com certeza ele amaldiçoará na tua face. Mexe no que ele tem. Trabalha naquilo que ele tem. Vai lá e toma aquilo que ele tem. E você vai ver, irmãos, tem crente que perde o emprego, quer deixar de servir a Deus. Que crente é esse? Que não confia que se Deus fecha uma porta, abre outra. Tem crente que tem uma dor no corpo, aparece uma doença, e começa a achar que só ele sofre. Cadê os demais que sofrem? Tanta gente sofre, irmãos. E a Bíblia diz: no mundo tereis aflições. Você vai ter aflição neste mundo. Mas tem de bom ânimo, disse Jesus. Eu venci o mundo. Quem crê vai dando graças a Deus. Levanta sua mão para o céu e fala assim: em nome de Jesus, o meu Deus venceu. E se Deus vence situações, nos ajuda também a vivê-las. E aí, Jó então, é permitido, verso 11, existe uma permissão para tocar na vida de Jó. Mas estende a tua mão, fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Verso 12. O Senhor disse ao inimigo: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Não toque nele. Nele não, nas coisas dele pode tocar. Aí foi a bancarrota, irmão. Aí se você ler os versículos seguintes, e veio, os filhos estavam reunidos numa casa, caiu o telhado e matou todos os filhos. Irmãos, a gente fala, Lucas, da casa de Jó, da mulher de Jó, porque a gente é tonto. A gente é falador mesmo, a gente é bobo. Na casa da mulher de Jó saiu 10 caixões no mesmo dia. Você suportaria isso? Devia ser proibido um pai enterrar um filho, mas não é. Devia ser, mas não é. Na casa de Jó saiu 10 caixões. Foi um velório de 10 filhos de Jó no mesmo dia. Aí você quer que a mulher dele haja naturalmente. Ela falou é pouco, visto do que Jó falou. Ela não disse nada disso do que Jó falou. De repente caiu
um raio lá e matou todos os gados. Não matou um, todos. E os rebanhos de Jó enchiam a terra. Perdeu ovelha, perdeu gado, perdeu tudo, irmãos. Jó ficou sem nada. Jó fez um negócio errado e da noite para o dia ficou pobre. Pronto, isso que aconteceu com Jó. Miséria total. Caos total. E aí, a vida de Jó fica uma situação muito complicada. Mas passa um tempo e nós vamos para o capítulo 29, verso 1, do mesmo livro. Capítulo 29, verso 1 do mesmo livro. Jó está na metade dos 42 capítulos que contam sua história. Um pouquinho mais da metade já tinha passado. E Deus está trabalhando com Jó. E Jó, durante 37 capítulos, do 2 até o 37, ele só fala. Você não vê Deus falando nada. Deus começa a falar no capítulo 38 de Jó. Até lá é Jó falando, os amigos falando, todo mundo falando, as pessoas estão falando e Jó falando junto com elas. No 29, Jó chegou naquele tempo de crise. Quem já teve dia de crise sabe o que estou falando. Quem já teve aqueles dias difíceis que se você não tomar cuidado, você entra numa depressão, num buraco. Depressão, buraco. E eu vou dizer uma coisa para você. Existem medicamentos que cuidam da depressão. E pessoas que precisam, têm que usar. Existem profissionais que tratam a depressão. E pessoas que precisam, têm que ir atrás dos profissionais. Eu fui pastor e preguei já isso também, num tempo que a minha cabeça era fechada para isso e a gente tratava depressão, problemas na mente de uma pessoa, como pessoas perturbadas ou endemoniadas ou endemonizadas. É muito mais fácil. Ah, irmão, se toda pessoa que estivesse com um desânimo exagerado, com uma vontade de não sair da cama, com uns dias horríveis, vivendo uma angústia e uma tristeza, fosse só um demônio, era fácil. Mas era muito fácil. Porque os demônios, em nome de Jesus, eles saem. Você pode dar um glória a Deus por isso? Eles saem, eles obedecem. Eles obedecem o poderoso nome de Jesus. Mas tem coisa que não é só um espírito maligno. A pessoa entrou nessa situação. Se a minha vista não está boa, eu vou num oculista e uso o quê? Um óculos. O óculos ajuda os meus olhos a enxergar. Se eu estou com o coração um pouco machucado, está lá com o coração com as veias entupidas, eu vou num cardiologista e assim por diante. Cada profissional, ele é especialista em uma área do nosso corpo. E louvado seja Deus pelos médicos. Louvado seja Deus. Se eu tenho um problema no meu dente, eu procuro um doutor, um dentista, e assim por diante. Se o meu problema é de mente, eu preciso procurar pessoas que cuidam da mente. E Jó estava vivendo um dia difícil aquele dia. Aquele dia, Jó estava nos seus piores dias. E a Bíblia diz, Jó prossegue a sua fala. Ou seja, ele continua falante. E no verso 2, ele fala assim, como tenho saudade dos meses que se passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim. Deus sempre vai cuidar de você. Eu vou dizer de novo, Deus em todo tempo vai cuidar de você. Deus em todo momento vai cuidar da sua existência. Não é porque as coisas não estão acontecendo do jeito que nós queríamos que elas estivessem, é que Deus deixou de cuidar. Ele cuida dos que são seus. Mas Jó estava vivendo aquilo na pele.
E ele estava falando para Deus assim: Senhor, eu estou com saudade daquele tempo que o Senhor cuidava de mim. E no versículo 3 ele fala assim, ó: quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça, e por sua luz eu caminhava em meio às trevas. Ó, o 4 ele fala para nós assim, ó: como eu tenho saudade dos dias que eu era forte. Eu tinha saúde. Porque além de perder tudo, Jó perdeu a saúde. Jó ficou tão doente, que ele teve que raspar a sua cabeça. Ele tinha que assentar sobre cinzas para aliviar a dor e raspar as feridas com telha, com tijolos. Ele raspava com tijolo porque doía demais. Que tristeza. E ele fala: Senhor, eu tenho saudade do tempo que eu tinha vigor. O versículo aqui, o tempo que eu tinha força, o tempo que eu era ainda forte, o tempo, Deus, que o Senhor era meu amigo e abençoava a minha casa. Como eu tenho saudade. Olha o versículo 5 que ele fala assim no versículo 5: quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e meus filhos estavam ao meu redor. Fábio, vai para o 12. Como eu tenho saudade quando eu tinha aqueles filhos todos perto de mim. Que alegria que eu tinha os meus filhos perto. Que eu tinha a minha casa alegre, cheia de filhos. Jó estava com saudade do que ele tinha vivido. Verso 12. Pois eu socorri o pobre. Olha, eu tinha condição de ajudar o pobre, agora não tenho condição nem de me ajudar. Eu clamava por ajuda, e o órfão que não tinha quem o ajudasse, eu ajudava. Olha o verso 21, era eu que ajudava. Jó estava feliz por as coisas que aconteciam na vida dele. Olha o 21. Diz assim, a Bíblia: os homens me escutavam, pessoas vinham me ouvir. Irmãos, quando você está bem, chove amigo, sim ou não? Chove amigo. Eu também tenho saudade de muita coisa. Hoje eu não tenho tempo de sentar na mesa com os meus irmãos, não falando irmão de sangue, os meus irmãos da fé, de poder ir na casa de um, jantar, dar risada, jogar conversar fora, tomar café. Eu tinha o ritual de segunda-feira. Toda segunda-feira, 9 da noite, o telefone tocava, um pouquinho antes. Vamos. Toda segunda-feira, 9 da noite, eu saía da minha casa lá em Peúna, eu ia na casa do Toninho, lá estavam o José Luiz e volta e meia o Marcelo Gregório também estava, e nós sentávamos, tomávamos café, comia pão, dava risada até meia-noite. A Lourdes sabia que segunda-feira, um tempo eu joguei futebol. Quando não deu mais para jogar futebol, quando eu virei a bola, eu fui bater papo, comer pão na casa dos irmãos. E aí era pão com manteiga, era café com leite, era dar risada, e sentava. Quem que era o Zé Luiz? Um cadeirante. Um irmão que tomou um tiro, policial que tomou um tiro, e era um cadeirante que eu batizei nas águas. E quem era o Toninho? Era um irmão que morava em São Paulo, que veio morar em Peúna, eu o batizei, e a gente sentava e batia papo. Quem é que é o Gregório? Marido da Mileite, que senta aqui, vem aqui com a gente. Só está eu com o Marcelo vivo, por enquanto, e vamos viver muito. E se Deus tiver que escolher um de nós, é ele que vai para o céu. E nós sentávamos ali, ficávamos batendo papo. Eu tenho saudade de ir na casa dos irmãos. Tem uns irmãos que estão aqui, eles fazem um negócio chamado minestra. O que é minestra? Ou minestrone? É coisa assim. Quem conhece essa comida aí? Conhece? É comida lá do sul. Eu gosto. Você também gosta? Gosta? Às vezes não dá, agora não dá mais tempo. Tenho saudade. Eu tenho saudade, irmãos, do tempo que eu consegui ainda fazer algumas coisas. A Lourdes, lá em Peúna, não ia na academia. Hoje, aqui em Piracicaba, é outro mundo. Ela não ia na academia. Então ela andava na rua. Ela saía andando na rua.
E ela andava, irmãos, 2 quilômetros, 3 quilômetros, o Lucas e Carol, 4 quilômetros, a Lourdes andava muito. Só que, coitada, uma caminhada que demoraria 40 minutos, demorava 1h30. Ela passava, as pessoas saindo. Ô, pastora Lourdes, a senhora ora por mim? Ela tinha que orar. Tinha um camarada lá, tem até hoje o El, um amigo nosso lá. Sabe, o amigo do Gil também, um amigo nosso. Sabe o que o El fazia? O El caminhava junto com a Lourdes. Ele caminhava junto com a Lourdes, né? Ela passava em frente à casa dele, o El ia junto. Irmã Lourdes, vamos conversando. Ia conversando, irmão. Isso não é caminhada. Mas era o que tinha para hoje. Que saudade, bater aquele vento na cara lá. Um dia, irmãos, ela não caminhou, Cristiano, ela correu. E ela correu. Aí sabe o que aconteceu? Não, correu, foi bem. Eu estou indo melhor ainda. Correu. Daqui a pouco chegou um irmão lá em casa. Pastor Toninho, aconteceu alguma coisa? Falei, não. É porque a gente viu a pastora Lourdes correndo. Ele não chamava ela de pastor, ele chamava a irmã Lourdes. A irmã Lourdes correndo. Será que aconteceu alguma coisa lá? Na casa do pastor? Eu vim saber. Irmão, era ginástica só. Mas que saudade daquele tempo. Vou contar uma coisa. Veio uma coisa da minha memória, o Wellington, falando de futebol, o pastor James. Quando eu me casei em 86, eu gostava muito de jogar bola. Eu sou apaixonado por futebol. Eu não vou jogar bola hoje porque eu tenho raiva. Porque a minha cabeça pensa e a perna não acompanha. E machucou os joelhos. E eu precisava chegar na cidade e mostrar para as pessoas quem eu era. E eu perdi todos os meus amigos porque de jogar futebol. E aí tinha um campinho onde é o ginásio de esporte de terra, um terrão lá. E o pessoal amarrava o maior jogo de bola lá. Aí eu descia com o ônibus e falava assim, eu acho que eu vou jogar bola com a turma lá, acho que eu vou jogar bola com o povo lá. Vou sim, vou jogar bola com o povo lá, porque é bom para mim, Vou jogar bola. Aí, quando eu cheguei lá para jogar futebol, não me chamaram. Porque as pessoas falavam, é o pastor, né? O pastor Toninho. Eles não me chamaram. E eu fiquei olhando, assim, jogando bola. Eu falei, eu preciso jogar. Mas olha o caminho de Deus na minha vida. O caminho de Deus na minha vida era um caminho lá longe. Lá longe. Jogar. Eu fiquei lá esperando. Daqui a pouco, desejando que alguém saísse, cansasse, machucasse, machucou um. Aí falou, está faltando um. Eu falei assim, eu posso jogar. Eu posso. Mas quando você vai no lugar para jogar bola e você não é convidado, eu fui de calça. Eu fui de sapato, de camisa. Então, eu estava com uma camiseta e calça. Eu só tirei. Mas eu vou jogar assim mesmo. Joguei de camisa, calça comprida. E eu não usava calça jeans naquela época, só usava calça social. Arregacei a calça aqui e fui descalço jogar. Irmão, uma modéstia à parte. Deixa eu falar com você. Eu era bom nesse negócio. Daqueles que jogavam lá, eu era muito bom. Arrebentei com o jogo, irmão. Sabe aquele dia que dá tudo certo? Que nem deu certo para o time do irmão ontem. E fiz gol de perna, gol de cabeça, e gol de blando, e gol não sei o quê. Sei que, irmão, ganhamos de uns 10-4, e o meu time, eu fiz uns 5 gols aquele dia. Acabou o jogo, a turma. Vem com nós aqui, pastor. Falei, Cheguei. Na outra semana eu já fui de calço também, fiquei lá esperando. Daqui a pouco ele falou assim, pastor, o senhor não quer participar do jogo? Falei, vocês estão me convidando? Eu vou. Eu tinha uma Brasília. Eu falei, só vou buscar meu short. Aí eu já estava com o short no carro, amei o sapato, o tênis, tinha camiseta. Aí foi covardia, irmão.
Aí deu dó. Aí aquele povo começou a gostar de mim. Resultado, aquela molecada começou a se converter. Eu fui lá para me distrair e acabou trazendo pessoas. Ah, que saudade daquele tempo. Ah, um deles? Ah, sim. Um deles é pastor na assistência. É pastor hoje, o Wilson. O Wilson é pastor. Por quê? Ele jogava no meu time. E aí acabou se convertendo. Olha como as coisas acontecem, irmão. A gente não sabe o caminho de Deus. Eu tenho saudade daquele tempo. Agora eu vou lá ver o pessoal jogar a bola da igreja lá. Eu tenho até dó cada perna de pau que joga de segunda-feira lá. Eu fico olhando assim, meu Deus. Pena que eu não posso mais entrar. Né, irmão James? Sou eu com o senhor no mesmo time, acabava com todo mundo. O senhor é o único sem perna de pau que joga lá. Aí, ia ser uma delícia, mas não posso mais. Então, Jó estava lembrando das coisas que aconteciam com ele, e começou a falar assim, olha, quando, o versículo 21, trocou lá, agora é o Rafael. Ao 21, diz assim a Bíblia, os homens me escutavam em ansiosa expectativa, aguardando em silêncio o meu conselho. Irmãos, ele era procurado por pessoas. Olha o 25 que fala assim o versículo 25, era eu que escolhi o caminho para eles, era ele que dava o caminho. Onde que a gente vai? Olha aqui, eu que mostrava o caminho, as pessoas esperavam o meu conselho, me assentava como seu líder, e instalava-me como um rei no meio das suas tropas, eu era como um consolador dos que choram. E agora? Olha o que eu sou. Olha o que eu sou. Sou mais nada. Acabou tudo para mim. Irmãos, e eu vou terminar. Não fica querendo voltar no tempo. Que nem a pastora falou, tenho nada saudade. Ela tem saudade sim, mas ela não quer mais voltar para lá. É isso que ela quis dizer. Lembra, Jean e Carla, quando vocês catavam birita lá na Criciúma? Sabe o que é birita? É um tipo de carvão. Como é que é? Berita. É isso aí, entendeu? É um tipo de carvão. Entendeu? Birita é cachaça. Birita é cachaça. Lembra? Lembra, Cosmo? Do seu passado? Lembra? Lembra, Marcinha? Marcinha um dia deu um maior trabalho, ela queria uma bonequinha, e nós rachamos, brigamos lá em casa a semana inteira porque a boneca que ela queria, ficou com um quebrante. E naquele tempo a gente imaginava que quebrante matava, então tive que comprar uma boneca para ela. A boneca bate, palminha, bate. Eu quero profetizar na sua vida. Não fica chorando o tempo antigo, não, irmãos. Tem coisa nova para você acontecendo em nome de Jesus. Se desvencilhe das coisas antigas. Você não vai voltar mais. Não vai ter como voltar mais, Evandro. Não tem como voltar. Ou bom ou ruim, ou maravilhoso, ou espetacular que foi. Não vai ser mais. Eu vendo em alguns lugares a pessoa fala assim, porque antigamente o comércio dava tanto lucro. Aquele tempo acabou. Hoje o comércio é de outro jeito. Aquele tempo, os crentes antigamente e hoje. Irmãos, eu fui crente antigamente, sou crente hoje. E vou dizer para você, hoje está bom demais para servir a Deus. Eu queria ver nós jovens servindo a Deus com a informação que tem hoje. Gugu Liberato faleceu, uma pena que ele morreu. Um homem com toda aquela esperteza, com toda aquela sabedoria, subiu numa escada, num sótão e caiu e acabou morrendo. Tem certas coisas que não era para ele fazer, ele podia terceirizar, sim ou não? Tem que terceirizar. Tem que passar para outro, para frente. Mas quando o Gugu Liberato apareceu, não tinha tablet, não tinha smartphone,
não tinha iPhone, não tinha computador. E a família brasileira se reunia em frente à tela para ver Gugu Liberato cantar aquelas músicas lá do passarinho. Passarinho quer cantar? Isso aí mesmo. O pintinho amarelinho. A família. Quem que assistia? Levanta a sua mão. Quem ficava lá? A igreja inteira. Agora imagina hoje. A proposta do Gugu hoje, com toda a concorrência que tem hoje. Quem que vai assistir? Por isso que não estava no ar. Porque ninguém mais assiste. Para que gastar uma fortuna de programa nos dias de hoje? Então tem que criar outros caminhos, outras ideias, outras coisas, para outros momentos. Porque o momento é diferente de ontem. O momento é diferente de ontem. Então ontem na sua vida não vai voltar mais. Não adianta ficar com saudade do ontem. Porque ontem, porque antigamente. Jó estava no capítulo 29, pensando no capítulo 1. Só que Jó esqueceu. Eu queria que vocês colocassem de pé, porque eu vou profetizar na sua vida e a gente vai embora. Que Deus não tinha o capítulo 1 para ele mais. Eu quero dizer para você, olha bem para mim, Deus não tem mais o capítulo 1 de Jó para você. Deus não tem o capítulo 1. Se você está empacado no 29, agora é hora de criar um caminho na sua mente. Sabe por quê? Deus tem para você, é o capítulo 42. Você pode dar um glória a Deus por isso? 42, o capítulo 42 de Jó, no versículo 1, Jó está agora ali falando com Deus agora, e Deus, então Jó respondeu ao Senhor. Olha o verso 2: sei que tudo podes fazer, e todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Você não vai voltar no capítulo 29 mais também. Você não vai voltar no capítulo 1. Sabe por quê? Deus tem o 42 para você. Olha só, o verso 3. Diz assim a Bíblia: tu perguntastes, quem é este que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Vai seguindo, olha só o que diz o próximo: tu dissestes, agora escute e eu falarei, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos, eles te viram. Os meus olhos te viram. Sabe o que Deus falou para Jó quando ele está no capítulo 4? Lê o 38 ao 41 na sua casa. Deus olha para Jó e fala assim: Jó, vamos fazer uma coisa, Jó. Já que você está falando demais, eu quero te perguntar uma coisa. Quem é que faz a crina do cavalo crescer? Jó, onde eu guardo o sol quando a lua aparece? Tem que ter uma garagem para o sol. Jó, já que você é tão entendido, onde que eu guardo a lua quando o sol, a lua quando o sol vem? Jó, já que você sabe tanto, quem colocou cordinha para sustentar a estrela? Jó, quem diz para o mar até onde ele pode chegar? Quem coloca limites no mar? E Deus vai falando, vai falando, vai falando, vai falando. Quando eu quero mandar chuva, onde que estão os depósitos de água do universo para chover? Você sabe muito, Jó. Eu te pergunto mais uma coisa, responda para mim, onde que eu guardo as neves para o tempo dela? Fala para mim, onde está o freezer das neves que vão gelar o planeta? Você sabe demais, Jó. Aí Jó fala assim: antes, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram. Olha o versículo 6. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. E agora acontece um milagre. Eu profetizo na sua vida e receba, igreja. Capítulo 1, nunca mais. Porque Deus tem para você, é o capítulo 42. Você pode dar um glória a Deus por isso? 42. Olha o que diz no 42, verso 10. Depois Jó orou por seus amigos, e o Senhor tornou novamente próspero. Ele deu em dobro tudo o que ele tinha antes. Esse capítulo vai se cumprir na minha e na sua vida. Sabe por que você não volta para 1? Porque Deus tem o 42 para você. É em dobro. Você pode dar um glória a Deus por isso.
Só que Jó já agora não podia viver, não tinha tanto tempo assim. Então Deus começou a acelerar o processo. E eu profetizo na sua vida, experimente o novo de Deus. Deus vai experimentar o processo. Enquanto você fica preso lá no que foi antigamente, você não vai chegar no novo que Deus tem para você lá na frente. Enquanto você fica preso lá no capítulo 1, Deus fala assim, não posso fazer nada por ele. Ele fica preso naquilo que ele tinha. Irmãos, Deus tem para mim e para você é o dobro. Você pode dar um glória a Deus por isso. Quem recebe para a sua vida, dá um aleluia aí no seu lugar. E agora libero a bênção para você. Eu não sei, alguém aqui entende da fabricação do vinho? Levanta a sua mão, quem entende? Às vezes tem gente que entende? Como fabrica o vinho? Eu entendo da taça que toma o vinho, porque eu vendo taça, então eu sou obrigado a entender do assunto. E eu nunca bebi, então, mas eu sei da taça. E não é vantagem nenhuma, é que eu nunca bebi mesmo. Graças a Deus, graças a Deus. O vinho branco se serve numa taça menor que a do vinho tinto. Quem bebe sabe disso. Vinho branco, a taça não é do mesmo tamanho, ela é menor. Por que ela é menor? Porque o vinho branco bebe gelado. E o vinho tinto, não. Quem só é sommelier, que degusta o vinho, e quem é bebedor de vinho, ele usa uma taça maior que todas. E ele segura a taça aqui. Para fazer o balanço do vinho. E tem a forma certa. Eu não sei, mas tem a forma certa que balança o vinho. E ele bebe em pequenas doses. O vinho do Porto se bebe com uma taça pequenininha. Pequenininha. Porque ele é forte. E ele faz bem para o estômago. Então é para beber em pequenas quantidades. Mas o vinho que vai nessas taças, como que ele é feito? Ele não nasce pronto. Então pega uma uva, planta um pé de uva, espera a uva produzir. Eu não sei quanto tempo produz uma vez por ano, mas para começar a produzir. Hã? Não, janeiro, mas para começar, quanto tempo que ela leva? Você planta um pé de parreira de uva. Hã? De 6 a 7 meses? Só? Ah, sim, mas a hora que você planta o pé, a hora que começa a produzir. Ah, vamos colocar 2 anos. Muito boa a sua informação. 2 anos. 2 anos. Aí você pega, planta a uva vem... Ela produz 2 vezes por ano, faz a colheita da uva. Aí tem que deixar a uva descansar. Leva a uva para um lugar que pisa. Se pisa aquela uva. Pega coa aquilo que está coado agora vai para um lugar de fermentação. Aí tem o teor alcoólico que produz o vinho. Pronto. Leva um período de tempo. Só quando Deus está abençoando, quando chegou a sua hora do capítulo 42, você não tem todo esse tempo. Deus vai acelerar o processo. Crie o caminho porque Deus acelera o processo. Recebe essa bênção para a sua vida? Jesus está na festa de casamento, manda encher as taças de água, enquanto enche, vai servir, acontece a transformação. É essa bênção que você leva para a sua casa agora. Quem recebe? Eu recebo. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa essa igreja tão linda, Deus, que passou esse tempo conosco aqui agora. Nos dá a tua bênção em nome de Jesus. Pai, que o Senhor faça o teu povo prosperar, Pai. Deus, que a gente não fique chorando o capítulo 1, porque o Senhor tem para nós o capítulo 42. Nós não vamos ficar chorando porque o 42 está chegando. Pai, em nome de Jesus, sobre toda a carne aqui reunida, sobre as pessoas que estão pela televisão, eu os abençoo agora, em nome de Jesus. Receba o seu milagre, receba a sua bênção, e o processo está acelerado na sua vida. E aqueles que creem, dão graças a Deus, e aplauda forte o nome de Jesus.